meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa 16ª aula de Programação Estruturada e Orientada a Objetos. Na aula passada, nós iniciamos o nosso estudo através das enumerações, onde aprendemos o que é uma enumeração, para que ela serve e, na última aula, nós a utilizamos para representar os dias da semana. Hoje, iremos iniciar o nosso estudo por interface gráfica. A criação de interface gráfica geralmente está relacionada ao que chamamos de programação visual. É uma programação que, em geral, fazemos uso de ferramentas de suporte, selecionando componentes visuais, arrastando-os para montar a interface gráfica. Basicamente, uma interface gráfica seria uma representação visual do meu código, tá certo? Então, inicialmente, é preciso criar um projeto. E como fazemos isso? Aqui eu estou utilizando o NetBeans, que no caso é o Apache NetBeans IDE 12.1, que eu estou utilizando. Vou aqui em File, New Project, vai aparecer essa janela. Como eu vou trabalhar com Java, eu vou escolher Java aqui e Java Application. Depois, aperto em Next. Em seguida, você deve colocar o nome para o seu projeto. Eu escolhi Interface 1 e depois cliquei em Finish para finalizar. Então, depois de ter criado o meu projeto, precisamos criar uma classe especial para representar a interface gráfica ou janela do programa. Para isso, vamos criar um novo arquivo. E como fazemos isso? Vocês estão vendo o projeto aqui, Interface 1, que acabamos de criar? Nele, temos este pacote aqui, que com o botão direito vai aparecer essa janela, aperta em New, depois aparece essa outra janela, você clica em JFrame Form, que é o que representa janelas de aplicativos Java. Então, por fim, devemos informar o nome deste arquivo ou classe a ser criado, certo? Que no caso do nosso exemplo aqui, vai ser JFrame Calculadora, porque o que nós queremos criar agora é uma calculadora, tá certo? Então, nome escolhido, é só clicar em Finish para finalizar. Então, após a criação do arquivo JFrame Calculadora, ele será aberto no modo de programação visual, projeto, como vamos mostrar na imagem a seguir. Este modo é o mais utilizado para a programação de interfaces gráficas e nele há também a opção de código-fonte que mostra o código-fonte Java da interface gráfica, caso queira ver o código Java do programa. Então, este é o modo visual de programação do JFrame Calculadora que acabamos de criar, certo? Ele está dentro do nosso projeto Interface 1 e aqui, como vocês podem observar, temos todos os componentes que podem ser utilizados neste modo visual de programação. Temos uma paleta, temos propriedades e todos esses componentes podem ser utilizados bem aqui nesta área. Então, uma vez criado o JFrame, até pode executar o projeto, pois uma rotina main é criada automaticamente. Esta rotina abre a janela JFrame Calculadora, como podemos observar bem aqui, tá certo? Se você for lá e executar o seu código, aquele que a gente acabou de criar, né, o JFrame Calculadora, vai exibir essa janela. Por quê? Porque não adicionamos nenhum componente a ela ainda. Então, ao rodar o projeto, podemos fazer o JFrame Calculadora ser a classe principal do projeto. E para finalizar, basta clicar bem aqui nesse X para terminar a execução. Inclusão de componentes visuais. Podemos realizar a programação visual do JFrame Calculadora através da paleta de componentes que vocês podem observar bem aqui, tá certo? Nós temos a paleta e as propriedades. E o JFrame Paleta está relacionada aos componentes. Já o JFrame Propriedades se refere às propriedades, eventos, está mais relacionado ao componente visual que está selecionado, que no caso é o JFrame Janela. E o primeiro que vamos utilizar vai ser o componente visual painel, tá certo? Quem é ele? É este daqui. Ele pode ser chamado também de JPanel.
E esse componente é um container, ou seja, é um elemento que pode conter outros componentes visuais. Então, nós podemos adicionar todos esses outros componentes dentro dele. Então, podemos observar que o painel será colocado dentro do JFrame e, em seguida, suas dimensões são ampliadas para que ocupe toda a área da janela. Isso pode ser feito clicando e arrastando as bordas do painel, como vocês podem observar bem aqui. E também é possível inserir borda para o painel clicando com o botão direito do mouse em cima dele, propriedades, e escolhendo a borda no componente Border, certo? No painel, vamos inserir um componente visual chamado de Text Field, localizado na seção Swing Controls da paleta. Para deixá-lo em branco, clique com o botão direito do mouse, propriedades, e procure pelo campo Text. Em seguida, é só apagar o seu conteúdo. Para que este campo não seja modificável direto pelo teclado, podemos desabilitar a propriedade Editable do componente. Para isso, também é só clicar com o botão direito do mouse e desabilitar este componente. Então, agora vamos adicionar os botões da calculadora. Para isso, clique no componente Visual Button existente no controle Swing. E para fazer a nossa calculadora, vamos precisar de 10 botões, um para cada número deles, né, que vai de 0 a 9. Além dos botões para as operações de soma e subtração, temos que ter também um botão de limpar e outro para a operação de igual. Para alterar o texto mostrado nos botões, é só clicar com o botão direito em cima deste componente, propriedades, procurar a propriedade text e renomear para o nome que você quiser. No caso do nosso exemplo, vai ser a numeração de 0 a 9. Então, após inserir todos os componentes e renomear cada um deles, ele vai ser apresentado desta forma aqui, certo? Porque o nosso intuito era fazer uma calculadora, como esta aqui, no caso, com a telinha, né? Que vai ser apresentado a operação lá de soma, subtração, né? Os botões para que o usuário possa digitar, o botão para que ele possa limpar, caso erre, as operações, né? Botão de operação soma, botão de operação subtração e o igual para saber o resultado desta operação. Então, aqui eu tenho uma atividade para vocês. Eu quero que vocês me digam com suas palavras para que serve a interface gráfica. E o que nós aprendemos hoje? Nós iniciamos o nosso estudo através da interface gráfica, onde aprendemos o que é, para que ela serve, aprendemos também a criar um projeto, porque inicialmente é importante criar um projeto. Criamos uma classe onde inserimos componentes dentro de um painel que foi criado também lá. E vimos o que era a paleta, o que eram as propriedades lá, né? JPanel. E muitas outras particularidades que estão atreladas à interface gráfica. Aqui estão as referências. Por hoje é só e até a próxima aula.